Boa tarde a todos. A satisfação muito grande estar com amigos, companheiros, colegas aqui e agradecer a presença do Luiz Fernando Barbosa Santos, presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, a Marta Beatriz Tedesco Zanck, vice-presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado, o Carlos César Dávila Delia, né, o Vermelho, né, representando a Procuradoria-Geral do Estado, e o governo do Estado, representando o governador do Estado, não só a Procuradoria. Os demais colegas, nosso diretor da escola, o Cláudio, vice-diretor Luciano, Sérgio Pellegrini, presidente Pio também, né, que quase eu não vejo ele aqui, né, o Conte, Dona Eneida, Mauro, Sudbrac, Irion. Bom ver juízes aqui, que de vez em quando a gente faz algumas coisas, né, e nem sempre se tem juízes. E aqui é bom que se vê juízes e também se vê estudantes. Porque o que se pretende hoje? Se pretende pensar o que aconteceu com o Judiciário, o que a Comissão da Verdade tem apurado em relação a isso e a outras coisas, em relação aos anos de chumbo, aos tempos da ditadura. Por que se pretende fazer esse debate pensando no Judiciário? Porque não há a menor dúvida, né? Não há a menor dúvida que todos nós, instituições e pessoas, de alguma forma, os que são um pouco mais velhos, de alguma forma tiveram alguma interação com o período da ditadura. Uns se opondo, outros se calando, outros concordando e depois mudando de ideia. Então, o que se pretende é discutir como foi, como o Judiciário atuou naquela época, quais foram as injunções do poder civil-militar que aplicou o golpe, atuaram sobre o Judiciário. Então, a ideia é fazer essa reflexão, porque a gente tem que começar a pensar as mudanças a partir do momento que se pensa no que aconteceu, já com algum distanciamento, mas a partir de casa, né? Ou seja, no Judiciário nós temos que pensar o que aconteceu com a Justiça. E a nossa proposta para isso é pegar dois magistrados que conhecem a história do Judiciário, Ivo Gabriel da Cunha, que é graduado em 1906 na Faculdade de Direito de Pelotas, hoje Universidade Federal de Pelotas, aprovado em concurso público para o cargo de juiz de direito em 1968, tendo exercido a magistratura de carreira no Estado do Rio Grande do Sul, em todos os seus graus, sempre promovido pelo critério de merecimento e com atuação predominantemente na área civil e no direito público. Exerceu cargos de juiz de alçada e desembargador, tendo presidido a 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado. Exerceu também a presidência da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul no biênio 86-87 e a vice-presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros em 88 e 89. É a titular de Correia de Cunha Advogados Associados, onde como trabalho profissional liberal. Foi professor da Pontifícia Universidade Católica e da Escola Superior da Magistratura. O Aramis Nassif é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, bacharelou-se em Passo Fundo, mestre em Direito pela Unicinos, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado, ex-juiz do TRE, ex-juiz eleitoral. É membro da Comissão Estadual da Verdade e advogado. Professor convidado de curso de pós-graduação em Ciências Penais da ESA-OAB, São Paulo, URGS, SESUC, Santa Catarina, URI de Santo Ângelo, Uniriter, Universidade de Contestado de Santa Catarina, Unicinos Porto Alegre, professor honorário da Academia de Polícia. Professor de Direito Penal e Processual Penal na Escola Superior da Magistratura da Júris e na Escola de Defensoria Pública. Ou seja, o currículo dos nossos convidados demonstra a qualificação deles para tratar do assunto. A nossa ideia é abrir com 20 minutos de fala para cada um e depois abrir um espaço para conversarmos sobre o que quisermos a respeito dos anos de chumbo e o Judiciário. Começamos com o Ivo Gabriel. Bem, boa tarde a todos. É uma honra e uma satisfação pessoal muito grande estar aqui, num ambiente que eu já frequentei bem mais do que hoje, mas ao qual me ligam laços indeléveis e inapagáveis, né? Eu sempre digo, quando perguntado, que tendo sido juiz de carreira durante 24 anos, quase 25, nenhuma outra atividade da minha vida
será rica o suficiente para poder superar a riqueza dessa vivência. A magistratura é uma escola de vida, antes de mais nada. Atendendo ao pedido da Júris através do seu presidente, nós prontamente acedemos à ideia de contribuir, na medida das nossas possibilidades, com a memória e com o significado de alguns fatos que tiveram um espaço histórico há 50 anos atrás e que, de alguma maneira, tiveram a ver com o Poder Judiciário. Note-se que eu não sou teórico nessa matéria, não sou nem historiador, nem sociólogo, nem nada disso. Nem era juiz em 1964, eu entrei na magistratura com o AI-5, ou seja, em outubro de 68, um mês e meio antes do AI-5. Mas era estudante de Direito em 64 e fazia política universitária naquele período. Então, nós, evidentemente, que tivemos um envolvimento bastante grande com a atividade que foi uma das primeiras, digamos assim, a sofrer repressão política em decorrência do golpe militar. Pessoalmente, no meu caso, em razão de uma dissidência criada entre o Centro Acadêmico da Faculdade de Pelotas e a UNE, em função da forma melancólica, a nosso ver, com que foi encerrada a greve do terço, pela participação nas congregações universitárias, quem é mais antigo lembra disso, eu acabei me afastando do centro acadêmico, do diretório acadêmico, e um ano e meio depois, quando ocorre o golpe, a minha memória, sim, a memória que eles poderiam ter de mim, estava um pouco esquecida, o que foi extremamente saudável depois, na sequência dos fatos. Por quê? Porque para qualquer coisa que se pretendesse ser na vida nos anos subsequentes, a primeira indagação era quem era, o que fizera, o que não fizera naquele período imediatamente anterior e depois posterior ao dia 1º de abril de 1964. Eu lembro, inclusive, de vários episódios de pessoas que pretendiam acesso a carreiras públicas, inclusive, especialmente da magistratura, e que enfrentaram censuras mais ou menos veladas e, inclusive, vetos que naquela época não eram sequer fundamentados para a participação nos concursos, por razões de ordem político-institucional. Nada disso era declarado, nem esclarecido, mas evidentemente que se sabia do porquê que este ou aquele eventualmente tinha o seu ingresso barrado a pretexto de razões de livre convencimento. Era o que estava no regimento do Tribunal de Justiça da época e era o que se invocava para este fim, inclusive para não aceitar as mulheres na magistratura. Eu não ouvi jamais de alguém dizer que a hierarquia judiciária gaúcha recusava mulheres no concurso para juiz de direito. Ninguém dizia isso. Dizia-se apenas que era uma prerrogativa da chefia no exercício do seu livre convencimento, da sua livre convicção, melhor, sua livre convicção, escolher os candidatos que pareciam melhores para o exercício da profissão. Então, estas questões normativas, que sempre foram muito caras a quem opera no direito, não apenas aos juízes, mas aos advogados, aos promotores, aos operadores do direito em geral, aqueles que operam no mundo do dever ser, no mundo em que as coisas devem ser como estão escritas e não necessariamente como se apresentam na vida. Para estas pessoas, era mais fácil conviver com mudanças de regras que retirassem delas a responsabilidade por eventuais choques, eventuais conflitos que resultassem destas mudanças políticas que advieram. Bem, eu relacionei aqui alguns nomes de magistrados que me parece devam ser lembrados
por tudo que significaram naquela época de positivo, de salvador da imagem e do próprio conceito da magistratura. Dos mais antigos, Aristides Dutra Bueira, Telmo Jobim, Pedro Soares Munhoz, Miguel Pacheco, que foi um juiz que jamais chegou ao tribunal, mas era de uma idoneidade, de uma integridade absolutas. Wilson Alves Chagas, Oscar Gomes Nunes, Moltke Germani, Ugolino Andrade Flacker, Emílio Alberto Maia Gisco. E diria a vocês o seguinte: quando ocorriam essas vivências, ou seja, no início da década de 1960, a figura do juiz tem pouco a ver com aquela que hoje nós temos mentalizada. O juiz era uma pessoa muito mais isolada, muito mais só, muito mais isolada, inclusive, dos próprios colegas, e muito mais focado na solução de conflitos individuais, aplicando aquilo que se chamava na época de direitos subjetivos, né? Dar a cada um o que é de seu. Não havia ainda a consideração de instrumentos jurídicos, especialmente jurídicos processuais, que hoje estão aí todos os dias à disposição dos aplicadores do direito. Não. A justiça era paroquial, o juiz era conservador, era quase como um pároco nas comarcas do interior. Ele tinha não só o dever da conduta ilibada, ele tinha que ser como a mulher de César, e qualquer coisa que pudesse periclitar esta rigidez moral era talvez o que mais preocupava quem estivesse encarregado de fiscalizar a magistratura ou de acompanhar a magistratura. Então, as qualidades do juiz da época eram sobriedade, discrição, inteligência, independência, porque os juízes do Rio Grande do Sul, naquela época, eram independentes. Não há a menor dúvida quanto a isso. Se poderá dizer, mas todos eram independentes, seria uma afirmação perigosa. Agora, em regra, e na maioria dos casos, eram independentes. Independentes em relação ao tribunal, independentes em relação aos interesses econômicos, que eram objeto de decisão nos processos em que eles atuavam, independentes em relação à sociedade onde viviam. E por isso, às vezes, essa preocupação de insulamento, de autoproteção, de isolamento. O juiz não ia a bares, dificilmente ia a restaurantes, até porque o poder aquisitivo da magistratura na época era muito baixo. E também porque não ficava bem ao juiz se expor, assim, conviver muito de público, né? Essas eram as qualidades. Não se discutia naquela época questões de ordem ideológica, saber se um juiz era da esquerda ou da direita, se era socialista, comunista, fascista, qualquer coisa desse tipo. Porque isso era uma consideração que não aparecia, não se notava. E eu digo a vocês que isso era assim, porque entrando na Faculdade de Direito em 1962, e sendo filho de advogado, com quem eu trabalhava, meu pai, eu já frequentava rodas da magistratura, havia juízes que frequentavam a minha casa, e nós conhecíamos muitos juízes da região, da zona sul do estado, e eu cito aqui agora, então, mais proximamente, o meu primeiro emprego, aos 14 anos, foi datilografar audiência na 2ª Vara Criminal de Pelotas. O juiz era o Dr. Rui Gerton Carneiro, com quem eu trabalhei 1 ano e meio, diariamente, das 9 da manhã às 6 da tarde. E me tornei um excelente datilógrafo, em consequência disso. Bom, mas havia essa convivência, mesmo antes da faculdade, mesmo antes da magistratura. O Guilherme Castro, que é uma figura inesquecível daquela região, Fernando Rosa Grassi, o Donato Senen, que não está mais aqui, mas que, junto com esses outros dois, formava
o que depois se convencionou chamar de Bragas Boys, que eram os companheiros de chope do desembargador Antônio Vilela do Amaral Braga, que foi presidente do tribunal, na época era professor da Faculdade de Direito em Pelotas, e ia lá todas as sextas-feiras para dar aula no sábado de manhã. E reunia os juízes da região para jantar com ele na sexta-feira à noite. É naturalmente compreensível que no sábado de manhã, raramente ele aparecia na sala de aula, porque a noite era longa. Mas isso criava realmente um convívio muito saudável, assim. Na mesma época, eu vou citar um fato assim que pode não ser considerado muito positivo, mas que eu acho que merece ser citado, porque é da sociologia, do folclore da história da magistratura da época. Havia magistrados que tinham mais dificuldades para produzir, para trabalhar, para render aquilo que a sociedade esperava, que os advogados esperavam, que as partes esperavam, que o próprio tribunal esperava. Por quê? Porque nos concursos daquela época, a seleção era feita com muito pouca gente, em razão do baixo padrão remuneratório. Ou seja, se havia 10 vagas para a magistratura, abria-se um concurso, apareciam lá, quando muito, 10, 12 ou 15 candidatos. Então, muitas vezes, o tribunal se via na contingência de não ser muito rigoroso por ocasião do concurso. Por quê? Porque senão não teria juízes para trabalhar. Então, havia também esse grupo que, em Pelotas, os estudantes de Direito chamavam de geração dos bárbaros, que eram figuras absolutamente impolutas, irretocáveis do ponto de vista geral de pessoa e de profissional, mas não se destacavam profissionalmente do ponto de vista técnico ou teórico, né? Isso eu digo porque quando nós estávamos já para o fim da Faculdade de Direito, o desembargador Baltazar da Gama Barbosa e o desembargador Thompson Flores, que depois foi ministro do Supremo, passaram a visitar as faculdades de Direito para estimular vocações para a magistratura, dizendo que a magistratura, apesar de ganhar pouco, era uma função muito nobre, que o juiz era uma pessoa que só devia obediência à sua consciência e que, portanto, não tinha chefe, não tinha patrão, e que, apesar, portanto, de ganhar pouco, era uma profissão nobilíssima e que deveria ser objeto de consideração dos estudantes. E, em consequência desse trabalho deles, houve um incremento de interessados em fazer concursos para a magistratura. A minha turma, por exemplo, era uma turma enorme, nós fomos aprovados 20 no concurso. Para a época, era uma turma muito grande, né? Mas foram 120 os inscritos no concurso. Então, a coisa começa a mudar um pouco a partir daquela data, embora a questão remuneratória continuasse sendo o nosso calcanhar de Aquiles, né? Só 4 anos depois, com o Euclides Triqueza aqui, que é o único governador do estado que tem uma placa lá no Tribunal de Justiça, no Palácio da Justiça, há um upgrade assim, remuneratório que deixou a coisa um pouco mais equilibrada. Nesta época do concurso, eu cito o Baltazar da Gama Barbosa, já repito aqui, depois vou explicar por quê, Pedro Henrique Partichelli Rodrigues, Rui Ruben Ruschel, Mário Rocha Lopes, Celso Geiger, João Ricardo Vinhas, que eram pessoas que já tinham uma liderança forte na magistratura naquela época. O que houve em 64? Que tem a ver com o judiciário. Um fato de relevo, porque atingiu uma pessoa, talvez a única pessoa no Brasil, que perdeu 2 cargos vitalícios. Chamava-se Ugolino Andrade Uflacker. Foi juiz em Pelotas, era juiz da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, em 64. Na época, a Fazenda Pública pegava União, Estado e municípios, porque não existia Justiça Federal, de primeiro grau. O Ugolino era catedrático de Direito Penal, portanto, cargo vitalício, e era magistrado de carreira. Ele foi cassado no primeiro ato institucional, aquele que deveria ser o único, que não tinha número.
que era de março de abril de 64. Por que foi cassado? Segundo a acusação que foi feita a ele num inquérito policial militar, ele fazia proselitismo político na aula, com os alunos. Procurava captá-los para o marxismo, né, para o comunismo. O Hugo Lino era uma pessoa que convivia bastante com estudantes. Há vários episódios que poderiam ser citados aqui, mas talvez já não tenha tempo para todos eles. Mas era um professor que, no intervalo das 10 da manhã, ia ao centro acadêmico, tomar cafezinho no bar do centro acadêmico, conversar com a meninada. Tinha, portanto, bastante familiaridade com os estudantes. Não fazia propriamente proselitismo político. Nunca vi fazer, até porque naquela época o maior interesse dele era por Pavlov. Ele fazia conferências sobre hipnose, isso em locais públicos, Teatro Guarani, outros lugares. Não é? Esse talvez fosse a manifestação mais russófila, digamos assim, do Hugo Lino Andrade Flacker. Jamais foi uma pessoa que oferecesse perigo a qualquer outra pessoa. Não é? Jamais foi uma pessoa que justificasse a violência que lhe foi praticada. Mas ele foi cassado. No dia seguinte, a cassação, ele não tinha salário, ele estava na rua, ele era casado, tinha família. E temos que salientar, já que nós estamos aqui para refletir sobre tudo isso, que o tribunal não fez nada, absolutamente nada. Nenhum tipo de providência que fosse em relação a isso. Nem protetiva. A proteção acabou vindo de amigos. E pelo clima que existia naquela época, uma pessoa que fosse objeto desse tipo de punição era meio que tratada como leprosa. Assim. As pessoas guardavam distância para que ninguém pudesse suspeitar de algum tipo de conivência ou de cumplicidade com aquele cidadão assim punido. Outros 2 juízes, eu recordo, que sofreram perseguição político-militar repressiva, mas não chegaram a ser cassados. Um deles foi o José Paulo Bisol, que era juiz em Santana do Livramento, e que, segundo disse há pouco, até num depoimento prestado aqui para a Gisela, esteve em prisão domiciliar em Livramento. Os militares não tiveram a coragem de prendê-lo propriamente, mas mantiveram ele em casa e fizeram chegar a ele o recado de que, se ele saísse de casa, ele seria preso. Então, ele ficou em prisão domiciliar. E foi resgatado da prisão domiciliar, aqui eu vou falar pela 3ª vez, pelo desembargador Baltazar da Gama Barbosa, que era o presidente do tribunal na época. E que o retirou, era corregedor-geral da Justiça na época. E o retirou de lá através de uma providência administrativa que não tinha previsão legal. O Bisol foi convocado para atuar na corregedoria, numa época em que isso não existia. Juízes corregedores, acho que havia só um, que era o Maltic German, que andava de ônibus por todo o estado, fazendo inspeção em comarcas do interior, e era o único. E no gabinete da presidência havia um juiz corregedor que era o assessor do presidente. Eu acho que era o Amaral Braga na época. Mas, podendo ou não podendo, eles tiraram o Bisol de Livramento, trouxeram para Porto Alegre. Tu fica aí agora, trabalhando aqui, ajudando em tarefas administrativas, até que passe um pouco dessa situação, desse clima. Foi o que aconteceu. Meses depois, já serenados mais os ânimos, o Bisol volta para assumir uma outra comarca de 3ª, porque Livramento, na época, era a 3ª em trânsito, não era a mesma de Porto Alegre. Ele não tinha sido promovido, ele tinha sido apenas deslocado da jurisdição para pacificar um pouco os ânimos. O outro que sofreu uma perseguição semelhante foi o Wilson Alves Chagas, que é ele era magistrado de carreira, professor de filosofia, jaguarense, tinha casado com uma francesa quando fez filosofia na Sorbonne
em Paris, e era um filósofo no sentido mais caricato da expressão. Esquecido, poeta, boêmio, no sentido diurno da palavra, né? Não era um homem que bebesse. Mas era marxista, e ele se dizia marxista porque ele era marxista, jamais fez alguma coisa que pudesse ser considerada como atividade política, no sentido ativo da expressão, né? Mas se dizia, e como tal, era um homem perigoso. Jaguarão tinha quartel, e os quartéis acompanhavam essas pessoas sempre quando tinham alguma liderança. Este magistrado foi trazido para Porto Alegre também pelo desembargador Baltazar da Gama Barbosa e ficou encarregado de redigir e montar a revista de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado. O número 1 da revista, alguém aí deve ter essa coleção inteira, o número 1 da revista tem um artigo de abertura escrito por ele. Quem era o Baltazar da Gama Barbosa? Era um magistrado de carreira, um líder católico, não se poderia dizer da esquerda católica, mas na época havia um lado da Igreja Católica, entre os católicos, que era, digamos, mais liberal, não no sentido que hoje se dá a expressão, mas no sentido de que não eram conservadores daquele estilo de conservadorismo religioso, né, inquisitorial. Não. Baseavam-se em pensadores católicos mais progressistas, Jacques Maritain, aquela gente. E aqui em Porto Alegre havia várias pessoas que representavam esse pensamento. Na imprensa brasileira havia pessoas que representavam esse pensamento. E estas pessoas tinham este pendor que, remotamente, anos depois, acabou gerando a teologia da libertação. Bem, o desembargador Baltazar fazia parte dessa grei. E, por isso, até por uma questão de humanidade, ele protegeu muita gente, né? Eu pedi até ao pessoal da Júris que falasse com a professora Guiomar Faria, viúva do Werther Faria, porque na casa da professora Guiomar se esconderam vários estudantes daquela época. E eles eram da esquerda católica, se é que é possível chamar assim. Jamais foram comunistas ou marxistas, ou seja, que foram subversivos, muito menos. Mas, por humanidade, por sensibilidade, protegiam as pessoas. E correram riscos por causa disso, tiveram consequências por causa disso. Vejam, a magistratura de 64 era mais conservadora do que a de hoje. Não deve ser difícil de entender isso. Eu diria que a magistratura continua sendo um segmento conservador da sociedade. Para quem vive em termos de associação de juízes, especialmente quem viaja para outros estados, mais para o norte, mais para o nordeste, etc., percebe claramente de onde vem o segmento da magistratura. Que tipo de ideologia ela representa na sociedade onde ela atua. Bom, se isso hoje ainda é verdade, se naquela época, nós, quando fazíamos política universitária nas faculdades de Direito, nós sabíamos que, num pleito universal e livremente consentido, a tendência era que nós perdêssemos a eleição. Nós nunca tínhamos maioria, a gente era mais ativo, mais agitado, né? Então nós conseguimos ganhar as eleições na militância, mas não porque fôssemos majoritários, porque também entre os estudantes de Direito prevalecia o pensamento conservador. Bom, mas por isso, quando os militares assumem o poder em 64, não chega a haver maior problema com o Poder Judiciário. O maior problema era com o Legislativo, com o Executivo, com outros militares, porque tinha militares dos dois lados. Mas com o Poder Judiciário, menos. Porque foi um poder que, digamos assim, contestou menos o novo regime. E isto foi feito, em parte, pelo pensamento conservador. Eu acredito que a imensa maioria dos juízes apoiou o golpe de 64. Mas também foi feito porque,
bastou mexer em algumas normas legais, especialmente quanto à competência, porque em 65 foi criada a Justiça Federal. E aí todos os crimes relativos à segurança nacional passaram a ser da competência dos juízes federais. Saíram da Justiça Estadual. A primeira investidura dos juízes federais foi constituída de magistrados de livre escolha do presidente da República, sem concurso. Pouco depois, há uma alteração de competência que atribui à Justiça Militar o exame dos civis, eventualmente envolvidos com a Lei de Segurança Nacional. E não precisava muito para se envolver com a Lei de Segurança Nacional. Bastava grafitar um muro dizendo qualquer coisa depreciativa a respeito da autoridade militar para estar enquadrado. Então, isso tirou dos juízes estaduais a competência para enfrentar os problemas mais nervosos da situação. Afora os primeiros meses, primeiros tempos, assim, que foi aquele em que houve esses problemas com esses colegas que eu mencionei há pouco, basicamente por concessão de habeas corpus. Quem lembra do ministro Ribeiro da Costa, que era presidente do Supremo na época, e que concedeu um habeas corpus ao governador Mauro Borges de Goiás, e a ordem não foi cumprida. E alguém disse, e isso saiu na imprensa, que gostaria de saber quem daria habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal. O oficial, o encarregado de... Então, se isso acontecia nesse nível de instância, vocês podem imaginar o que acontecia no nível mais chão, mais terra-terra, do dia a dia do judiciário. Mas os militares foram hábeis, não é? Com aquela ideia assim, Francisco Campos, legislação de exceção, normas excepcionais, atos institucionais, atos complementares, vedando o exame judicial de qualquer providência baseada nos atos institucionais, nos atos complementares. Essas providências foram esvaziando a possibilidade de haver um conflito direto entre o exercício da autoridade judiciária ordinária e o exercício do poder político do regime. Posso dizer que muita gente se sentiu confortável com isso. Por quê? Porque assim eu não me incomodo. Assim eu fico fora do fogo aceso, não é? Passo ao largo desta situação de aprêmio que o país está vivendo. Esse judiciário da época, vale a pena citar um fato. Quando estávamos preparando o nosso concurso em 68, o Luiz Coronel, acho que todos conhecem aqui, era colega preparando o concurso conosco, acho que para a sorte dele não passou, foi fazer o que ele gostava de fazer na vida. E nós desafiamos uma discussão com o Wilson Chagas, que era juiz de Porto Alegre, num bar que tinha ali no centro antigo, ali acho que Rua do Rosário, sobre o que, afinal, se poderia fazer com a caneta entrando na magistratura. Porque isso era uma angústia de quem tinha algum tipo de formação crítica. Bom, eu vou me tornar juiz, e aí? Vou conestar tudo que está aí, não vou poder fazer nada, vou ter que dizer amém. O que eu vou fazer? E o Wilson, que era um justo filósofo e marxista, nos disse o seguinte: vocês podem fazer tudo o que o direito permitir. Não a lei, o direito. Agora, que é mais amplo que a lei. Mas, para, eventualmente, contornar uma norma legal, vocês vão ter que encontrar fundamento jurídico. Vocês não podem simplesmente invocar a economia, a sociologia, a filosofia, a biologia, ou seja o que for, para embasar uma decisão. Não é? E eu recordo que a gente brigou bastante com aquela posição dele, achando que era muito conservadora, não é? E ele insistiu e bateu o pé, e depois a gente verificou que ele tinha carradas de razão. Ou seja,
Até porque, num regime democrático, o poder do juiz vem da lei, né? Então, o juiz também não pode simplesmente descartar a lei e dizer, eu vou decidir como eu acho que deve ser. Ele tem que ter embasamento jurídico para fazer isso. Naquela época, com mais razão. Tínhamos, então, um judiciário profissional, técnico, patriarcal, mulher não entrava, predominantemente conservador, apolítico, de uma hierarquia religiosa. Tínhamos vetos imotivados ao ingresso, tínhamos critérios subjetivos de progressão, tínhamos uma blindagem político-ideológica, recusas imotivadas, juspositivismo. Por tudo isso é que não houve maior choque quando a implantação do regime militar. Porque, ressalvadas as sensibilidades individuais e que geralmente eram canalizadas para outros fins, ou seja, quem tinha crítica procurava, digamos assim, fluir essa crítica, mas não no exercício da magistratura, porque achava que não tinha como fazer isso, a não ser em situações excepcionais. Hoje, se nós perguntarmos para qualquer pessoa que tenha uma ideia histórica do que aconteceu naquela época, o que mais, talvez, se destaque seja a sensibilidade com o abuso, os absurdos que vieram a ocorrer, especialmente a partir de 68. Porque há uma diferença muito grande entre o clima de repressão de 64 a 68 e o clima de repressão que se instaura depois de 68. Eu lembro de ter visitado colegas e amigos que foram presos em 64, em quartéis, em delegacias de polícia, e não se via o grau de violência de que foram vítimas presos políticos depois de 68. Claro que não era um hotel de luxo, e o tratamento era ruim, mas era um tratamento que não era desumano, não era autor de violência física, né? Se houve algum tipo de violência física, foi realmente excepcional nesse período. Agora, a partir de 68, realmente a coisa muda. E isso puxa, talvez, para o que eu possa dizer aqui, e finalizando essa exposição rápida. Nós estamos vivendo, há pouco tempo, vivemos isso de novo, o ano passado, com aquelas manifestações públicas, um recrudescimento da radicalização política. Ou seja, aquilo que faz com que adversários não sejam apenas adversários, passe a ser inimigos. Essa radicalização política foi o que gerou o confronto que acabou no golpe de 64, porque era um processo que vinha se acumulando desde pelo menos a Revolução de 30. Eu relacionei aqui 30, 37 com o Estado Novo, 45 com a redemocratização, entre aspas, porque quem sucede o Getúlio é o Dutra, e o Dutra proíbe o Partido Comunista, o Dutra proíbe o jogo, entre outras coisas. Então, a abertura até por aí. Em 55, quase que o Juscelino não toma posse, foi garantido pelo Henrique Teixeira Lott. 61, todos lembram, Jânio Quadros, legalidade, posse do Jango como parlamentar consentido, e 64. Ou seja, este caminho é um caminho, é um funil que vai apertando cada vez mais as coisas e vai criando situações cada vez menos consensuais e menos democraticamente tratadas. No dia 31 de março de 64, nós estávamos no apartamento do deputado Armando Temperani Pereira, em Brasília, pai de um magistrado aqui há pouco aposentado. O Temperani era deputado pelo PTB. Nós tínhamos chegado de Volkswagen lá, porque meu pai não subia em avião, então a gente andava de Volkswagen o Brasil inteiro. E o Temperani, mas o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vão embora imediatamente para o sul, porque senão amanhã vocês não vão conseguir combustível para voltar. Todos sabiam da situação. E nós estávamos ouvindo a Rádio Guaíba em onda curta, todo o trajeto daqui para lá, ninguém falava nada.
A não ser, em geral, comício disso, comício daquilo, discurso. Mas havia já uma situação dada, uma situação posta. E era, pelo menos parte da esquerda daquela época, contava com um sistema militar de apoio do governo que permitiria, eventualmente, inclusive, o fechamento do Congresso. Por quê? Porque o maior inimigo, o adversário das reformas de base que o Executivo propunha era o Congresso, que era dominado pelo PSD, que era mais conservador, que era oligarca, e que não poderia admitir aquilo. Então, quando a gente vê recrudescer esse tipo de animosidade, de radicalização, é importante que se pense não apenas no significado de 64 em relação ao judiciário, mas no significado de tudo isso em relação àquilo que a gente não deve repetir. Aquilo que a gente deve ter como uma lição da história e que nos permita conduzir hoje, com instituições muito mais fortes do que aquelas que nós tínhamos naquela época, uma evolução política dentro da normalidade, dentro da democracia, e que, claro, vai enfrentar essas turbulências, porque isso faz parte do jogo e é da história política também. Infelizmente, eu acho que é isso, o meu tempo já está mais esgotado, eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado, vamos voltar a falar contigo depois. E antes de passar a palavra para a mesa, eu queria registrar a presença da Mauri Perus, da Fenastec, o Silvino, que eu esqueci de falar antes, nós estávamos conversando ali, e quando ele falava de Pelotas, eu digo, o que o Silvino não tem para nos dizer do Golino, que conhece bem lá, né? Paulo Orval, vários colegas de diretoria, o Gilberto Schaefer, que chegou, o Jaime, o Rafael, o Cristiano. Muito bom ver juízes aqui, muito bom mesmo. Os alunos também da Uniriter, né? É muito importante a gente ver assim, pessoas envolvidas do direito, interessadas no que aconteceu. E o Ivo nos trouxe uma série de questionamentos aqui, que eu acho que vamos refletir bastante depois, né? Por que éramos tão conservadores à época? Por só comodismo? Gostamos quando nos livraram das responsabilidades de assumir algum enfrentamento? Acho que é bom a gente pensar e vamos te questionar depois. Aramis. Boa tarde a todos. Eu confesso, Eugênio, que eu não sei por que eu estou aqui, né? Aliás, não sei também nem por que eu estou na Comissão da Verdade. São coisas que eu não entendo. Porque, puxando lembranças da época, né, do fato, a única coisa que eu me lembro, assim, e que eu usei muito em muitos discursos para criar comoção, foi o fato que eu apanhei da Polícia Militar na época das grandes manifestações que existiam aqui na URGS, né? E apanhei dentro da catedral. Teve um capacete vermelho, que era o pessoal do choque da época, eles usavam um capacete. Quando viu que o capacete vermelho, já sabia que tu ia apanhar, né? Isso não tinha como escapar. E um deles implicou comigo, tanto implicou que correu lá do campus da URGS até a catedral. Quando eu cheguei na catedral, né, eu disse, bom, aqui não é possível. Né? Entrei dentro da catedral e digo, Jesus me ajude. Não me ajudou. Eu levei nunca pensei que fosse possível, porque até hoje estou tentando botar ar para dentro dos pulmões, né? Caí assim. Dizem que ele me chutou, na verdade, fora o vergão nas costas, eu não lembro quando. Não sei por que ele invocou comigo, né? Eu era o mais baixinho que tinha lá na manifestação. E eu estava na manifestação, interessante isso, porque eu não tinha nada que ver, porque eu era estudante de faculdade de Direito de Passo Fundo, lá fazia nossas assembleias, fazia aqueles gritos. Quem lembra da época, lembra da famosa esquerda festiva, né? Quer dizer, nós íamos para os bares, criticava a ditadura, uma barbaridade, aquela coisa toda, tal, depois ia para casa dormir confortavelmente, né? Em casa, no fim de semana ia para reunião dançante, quer dizer, não fizemos nada, né? Absolutamente nada. Fora algumas manifestações que efetivamente aconteceram lá em Passo Fundo, que eu fui um dos que participei na liderança de alguns movimentos, e depois, quando eu vim aqui me acompliciar com os subversivos aqui da URGS de Porto Alegre e apanhar dos brigadianos aqui. Né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que, na verdade, depois, até mesmo porque depois do diagnóstico que o Ivo fez, de toda a situação, inclusive do papel da magistratura naquele período, pouco resta falar.
Mas eu tenho algumas coisas a pensar. Em primeiro lugar, eu acho que naquele período, olhando hoje, a magistratura se encolheu. Olhou porque era conveniente, né? Porque ainda hoje nós temos juízes que têm aquela ideia de que, bom, eu vou aplicar a lei, pronto, esse é o meu papel. E vai dormir sossegado, não interessa a repercussão social, né? As consequências dos seus gestos, das suas atitudes e tal. Então, eu sempre tive uma postura que passava dentro do exercício da magistratura, sem violar a lei, né? Porque quem nos atacasse, né? Ao longo dos anos, né? Eu fui, quando era PIA, eu era comunista, depois fui alternativista, depois sou garantista. Sempre tem um ista na minha vida, né? Aliás, todos eles me orgulham muito. A única que não é verdade é comunista. Não porque eu não quisesse, é porque, efetivamente, eu não tinha cultura para ser comunista. Eu li o Capital de Marx, não entendi bolhufas, né? Mas digo para todo mundo, nunca contei isso, estou contando agora, que eu não entendi nada, né? Mas eu digo, eu li o Capital, Marx, tradição, família, propriedade, sabe? Enfim, li. Mas passou em branco pela minha cabeça, não perturbou nada. Mas tinha essa questão da sensibilidade em relação aos problemas da sociedade, os problemas políticos da sociedade, não deveriam ficar alheios aos juízes, né? Até porque hoje, a partir da Constituição de 1988, se criou uma rede de garantias protetora do mais fraco perante o poder do Estado. Essa é a grande verdade. Que muitas vezes nós esquecemos, principalmente hoje, atualmente, porque vocês estão sabendo aí de estados que têm, por exemplo, mais de 70% da população carcerária por presos provisórios. 70%, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós paramos para pensar que são 20 e poucos por cento, só no Presídio Central deve ter mais de 1.000 presos sem julgamento. Mais de 1.000 presos, né? Porque nós não conseguimos nos afeiçoar ao garantismo em função, principalmente, do papel que a mídia exerce, né? Insuflando a sociedade, trazendo essa ideia da violência, não sei o que mais, tal, vendendo esse pânico, né? Que faz com que nós, juízes, né, ao meu tempo, porque eu era juiz, nos recolhêssemos. Não foi diferente na época da ditadura, aliás, era muito pior, porque hoje ainda nós, né, tem condições de a gente poder se manifestar, dizer alguma coisa, mas na época não havia isso. Eu lembro assim que qualquer alteração, aquele pintar o muro, Gabriel, né, quem fizesse uma frase, né, abaixo a ditadura, qualquer, era subversivo. Pronto. Lei de Segurança Nacional contra ele, ia lá para a auditoria militar, principalmente Santa Maria, lá, a minha região era lá de Santa Maria, e lá sofria, então, aquela situação toda. E nós, os juízes, já entrei, quando estourou a Revolução, tinha 19 anos de idade, estava terminando a faculdade. Quando entrei na magistratura, eu já estava a ditadura no auge, né, a coisa já estava terrível. Mas o meu testemunho que eu quero trazer para vocês, além dessas coisas todas, eu até hoje também estou dizendo que eu não entendi porque eu estou aqui, e não entendi porque estou na Comissão Estadual da Verdade. Só sei que um dia o governador me telefonou, ele pessoalmente me telefonou, e me convidou para o seu Tamparia. Eu não soube dizer não, né? Bom, topo. Tinha me aposentado há pouco tempo, vou lá exercer meu papel. Talvez fosse a melhor coisa que eu fiz nesses últimos tempos da minha vida. Porque eu pude perceber, aí sim eu pude perceber o que foi a ditadura. Aí deu para ver, porque nós ouvindo aquelas pessoas que vieram depor, e hoje está muito na moda, o Manhães, né, esse que depois agora disse lá, matei, torturei, cortei dedo, né, dente, arranquei dente e tal, atirei no rio, fiz o diabo a quatro. Esse foi um nome muito falado nesse tempo que estava ali. E nós estávamos certos, porque apesar de tudo aquilo que nós fazíamos na época, a ditadura, baixa a ditadura, que apanhava da polícia, a história toda, na verdade nós não sabíamos o que estava efetivamente acontecendo. Essa é a grande verdade. Para mim, a grande tragédia da ditadura, além daqueles famosos milagres econômicos, que depois, né, enterraram o país, né, o processo nacional, aquela história toda, né, foi a tortura. Indiscutivelmente foi a tortura, porque isso é uma mancha terrível. Eu levei uma surpresa quando, num dos depoimentos, aparece lá um amigo meu que eu vi, guri, moleque, vi correndo lá em Palmeiras das Missões, minha terra, de repente ele disse, Ayrton, o que você está fazendo aqui? Pois é, fui preso, fui torturado pelo pai dele. É tão impressionante a história, vocês terem uma ideia de como é que era a coisa, que o pai dele era considerado subversivo. Os militares da região não tinham nada que fazer, e lá prendiam o pai dele. Levavam lá.
Um dia, a mulher desses cidadãos foi batendo de quartel em quartel para descobrir onde é que está o marido, e os militares, não, tal dia, tal hora, vamos entregar teu marido lá em Palmeiras, na casa dele. Prepararam uma festa para receber o cidadão. Efetivamente, tal hora, cumpriram com a palavra. Só que eles largaram o cidadão e levaram o filho dele. Vocês imaginam, então, o drama, né, que era isso. Simplesmente levaram. E levaram, assim como tinham torturado o pai, torturaram miseravelmente o filho. E aí saiu a mulher de novo, agora atrás do filho, batendo de porta em porta do quartel, até que conseguiu, essa heroína, né, salvar o filho, porque certamente ele acabaria morrendo. E não tinha nenhum papel assim maior. O pai era membro do Grupo dos 11, que existia antes da ditadura, já era uma questão até de prevenir, eventualmente, o golpe. Né? Então, quando eu vejo tudo isso que aconteceu naquela época, né, eu fico assim, até envergonhado de não ter percebido isso, apesar daquele discurso, né, do baixo, né, vamos acabar, vamos regular, tem que fazer, tem que reagir, não sei o que tem, que não fazer, e acabar não fazendo nada. Lembrar que houve gente que fez muita coisa e que sofreu muita coisa, coisa que vocês não podem imaginar, que, lamentavelmente, ainda existe alguns resíduos, né, de tortura por aí, nós sabemos disso. Né? Houve, num determinado momento, numa sala de aula, um cidadão estava dando uma aula e defendendo a tortura. Uma circunstância, a tortura, lembrando do ato patriótico dos Estados Unidos, que, né? Mas uma circunstância, a tortura é importante, porque acaba salvando mais vida, aquela história toda. E uma menina cai na besteira de perguntar para o professor, mas, professor, tortura não é crime? A resposta? Esses garantistas. Pronto, quer dizer, essa cabeça, vocês imaginam, naquela época em que se poderia fazer isso. E se fazia isso. Então, os depoimentos que... Eu, cada vez que saía da sessão da Comissão da Verdade, eu saía arrasado. E assumi, então, um compromisso, esse compromisso de tentar mostrar para meus filhos e os meus netos, e tantas pessoas quanto possam me ouvir, né, que a ditadura é uma tragédia. É uma coisa terrível. Vocês viram o depoimento do Manhães agora, está aí, de alto e bom tom, filmado, e ele dizendo, sem nenhum problema nenhum. Quantos matou? Quantos foram necessários? Né? O que fazia? Eu, para não identificar, cortava o dedo, né? E aí tirava os dentes para não jogar fora. Né? Esse deputado Paiva, que tudo começou aqui em Porto Alegre, né? Com a Comissão da Verdade, inclusive, a revelação de tudo que aconteceu com ele lá, inclusive do próprio Rio Centro, né? Porque aqueles documentos que estavam com o coronel Molinas aqui em Porto Alegre, mostrou o que efetivamente tinha acontecido nesses dois grandes eventos da época da ditadura. Então, passar para meus filhos, para que eles não digam jamais, a ditadura, quem sabe, fosse uma coisa boa, ou como alguns dizem, né? O tempo da ditadura que era melhor. Era bom, né? Tudo era melhor naquela época, e tudo era pior naquela época. Principalmente isto, principalmente essa história de tirar um filho de família dentro da sua casa, do seio da sua família, levar para um canto escuro e ir lá torturar. Mulheres torturavam, vocês não imaginam o que faziam com as mulheres. Faziam o que faziam com as mulheres, deixavam elas nuas na frente de um bando de bagaceira, né? E ali ficava lá e lá torturavam, além de tudo faziam. Vocês não dá para imaginar o que faziam, era com a violação, né, ao corpo das mulheres. Então, essa tragédia me faz com que eu aceitasse o convite de Eugênio para poder trazer esse testemunho para vocês aqui. Porque, na verdade, eu fiquei muito surpreso quando me convidaram para a Comissão Estadual da Verdade, porque eu era ainda conhecido como desembargador, até hoje me chamo de desembargador, né? Ainda era conhecido como desembargador, recentemente me aposentado. Né? Eu não entendi como é que convidar um desembargador para uma Comissão Estadual da Verdade. Quer dizer, aí entra isso que o Ivo disse, distantes que estavam do fenômeno político, longe, né, das questões ideológicas, de esquerda e de direita. Nós éramos conservadores, porque não adianta pensar de maneira diferente e não querer ver. Na verdade, nós somos de uma casta, né? Nós temos uma origem na burguesia, nos tornamos burgueses com poder. Essa é a grande verdade, e não saímos disso. Né? Lá, eventualmente, o desembargador Conte, por exemplo, né, tem um pouco mais de coragem de se aplicar os preceitos constitucionais, né, que diz respeito ao processo. Porque ele, lamentando muito saber que se afastou do crime, foi possível, né, mas não aguentou o tiro. Né, mas, de qualquer maneira, são coisas assim que fazem com que hajam exceções, e não devia ser. A regra devia ser, assim, o juiz garantir. Né, mas não, a verdade é que não é bem isso. Né. Eu acho que a magistratura,
como a própria academia da época, né? Como hoje está acontecendo. Porque hoje não pense de maneira diferente, ainda que não seja uma ditadura militar, acho que nem civil, mas a verdade é que nós temos uma ditadura da mídia, que coordena o pensamento da sociedade no sentido de gerar exatamente aquilo que acontecia naquela época. O juiz intimidado, né, preocupado com a repercussão da sua atitude, soltar um bandido, nossa senhora, prender é a coisa mais fácil que tem. Decreta prisão preventiva, prende, pronto, acabou. Agora soltar, precisa coragem. Né? Como dizia Rui Barbosa, né? Não há salvação para o juiz covarde. Né? Soltar precisa coragem. Aí, porque soltar, eu estou dizendo soltar no sentido de se aplicar àqueles princípios garantidores da Constituição. Não é soltar por soltar, porque... Né, acho até que poderia ser inspiradora a ideia de soltar, lembrando do que é aquele inferno chamado Presídio Central. Bastaria isso, né, para não manter alguém que não foi condenado ainda aquela desgraça, né, que é o Presídio Central. E não é diferente, porque, vejam bem, se na época, Conde, foi suspenso a aplicação do habeas corpus contra os crimes contra a Lei de Segurança Nacional, hoje, o habeas corpus é uma das coisas mais raras de se conseguir em qualquer tribunal desse país inteiro, com qualquer juiz. Quer dizer, na verdade, naquela época ainda tinha uma lei que dizia, está revogado o habeas corpus contra ato de segurança. Hoje não. Não tem lei nenhuma, no entanto, a resistência a conceder uma liminar para soltar um cidadão irregularmente preso é uma extraordinária dificuldade. Então, nós estamos vivendo algo do espírito daquela época. Não é muito diferente, não. Nós estamos vivendo, é uma ditadura. De quem? Bom, eu acho que é da mídia, ainda acho que é da mídia, comprometida, nós estávamos falando agora ali antes, né, desse poder extraordinário que é a mídia, né, que talvez esteja alimentando até ideias, pode-se passar até aquela teoria da conspiração, né, como é que se chama isso, quando a gente começa a ficar meio paranoico, né, mas parece que está se alimentando de novo uma ideia muito parecida com o que aconteceu às vésperas de 1964, ou seja, de agitar, daqui a pouco vão fazer a marcha pela família com Deus, não sei o que mais e tal. Agora, tentaram fazer aquilo que foi 500 mil naquela época, no Rio, em São Paulo, né? Eu não me lembro, no Rio de Janeiro. Aqui conseguiram 500 pessoas, né? Quer dizer, pelo menos isso. Oi? Não vi? O problema é que eu sou surdo, né? Ela está dizendo que fizeram em São Paulo e no Rio, em Porto Alegre também. Em Porto Alegre tinha 40 pessoas. Não, estou dizendo naquela época, na época que foi feito, foi uma grande mobilização, né? Que, aliás, foi uma das coisas que avalizou o golpe. Né? Logo depois, em cima de todo esse apoio popular, se avalizou o golpe, porque foram coisas assim como quem lembra dessa época, houve uma Assembleia dos Marinheiros, né? Que reivindicavam melhorias, etc., que o Jango começou a olhar com simpatia para o movimento deles, inclusive foi até o Clube dos Marinheiros, lá, nossa senhora, foi uma coisa terrível que aconteceu naquela época, né? Imagine hoje, né, esse movimento grevista aí, havia uma intervenção direta do presidente da República para dar apoio. Né? Haveria quase que a mesma reação, só que, na época, a reação era pela força, era com a força, tanto é que depuseram o Jango. O Jango teve que fugir para o Uruguai, né? E lá dizem até que envenenaram ele. Bom, eu já falei. Eu queria dizer assim, na verdade, que o período da ditadura militar teve, é lógico, né, uma expressiva atuação dos autores do golpe. Isso dos que criaram o movimento, né, o Castelo Branco, né, o Castelinho, começa com uma proposta, não, isso é só para nós tranquilizar, fazer o país voltar para os trilhos da democracia, porque estão se encaminhando para o comunismo. E comunismo tem aquelas pessoas que comem criancinha. Né? Quer dizer, então, vamos tentar salvar o Brasil disso. A ideia era essa, porque na época nós vivíamos sobre o regime da Guerra Fria, que até hoje tem filmes, né, mostrando como é que era aquela história dos espiões, etc, etc. E o Brasil estava envolvido nisso, nessa história. Tanto é que os Estados Unidos deu apoio, não explícito na época, mas depois se descobriu como foi claro, né, o apoio, não só aqui no Brasil, no Chile, na Argentina, né, em toda a parte de onde ocorreram essas ditaduras, né, os Estados Unidos estava presente, tá, porque ele era o grande irmão, né, do Norte, que combatia aquela selvageria chamada comunismo, né, o terror, o tal de comunismo. E, em nome disso, foi que, aqui no Brasil, qualquer pessoa que pensasse de maneira diferente da ideologia militar era comunista, era taxado de comunista, com aquele apelido de subversivo, né? Era subversivo.
Quer dizer, tudo era subversão e isso era o pretexto para aprender, para torturar, inclusive, né? Porque a ideia... Vocês não imaginam, eu fico muito emocionado cada vez que eu me lembro dos depoimentos que eu ouvi, principalmente esse rapaz que era meu amigo, não percebi. E nós estávamos vendados. Quer dizer, nós não víamos isso, nada, não saía... Sabe, era uma coisa assim, a gente via a família falando, foi torturado, não sei o quê. Mas a gente sabia que havia uma torturinha aqui, uma torturinha ali, mas não se pensou que fosse de tamanha dimensão que chega a se assustar. É uma coisa assim assustadora, dramática, né? Trágica. Vocês imaginem, né? Quantas famílias até hoje não sabem onde estão seus filhos, seus maridos, né? Suas mulheres, né? Foram mortas, torturadas e mortas, porque a questão até de morrer parece mentira, né? Não impressiona tanto quanto a tortura. Agora, vocês imaginem torturar até a morte, né? Para tentar fazer com que as pessoas... mais de um contou para nós da tentativa de suicídio que cometiam dentro das prisões. Um cidadão, até chega a ser tragicômico, ele ia ser conduzido até uma determinada repartição, uma auditoria talvez, e pensou, vou aproveitar, vou me atirar debaixo de um carro, porque não aguentava mais a tortura. E se atirou, só que era uma Kombi. E a Kombi passou por cima dele, não faz nada, machucou um pouco, ele quebrou umas costelas, uma coisa qualquer, e pronto, ele sobreviveu, quer dizer, nem isso ele conseguiu, né? E ainda sofreu mais ainda por causa dessa história, né? Podia relatar para vocês casos de tortura, né, como é que eram feitos, mas não vou falar, só quero... isso, esse é o meu papel aqui hoje, que eu me dei, né, de alertar. Nós estamos ouvindo muito essa história do tempo da ditadura, né, o milagre brasileiro que enterrou o Brasil, nós sabemos disso, mas, no entanto, até hoje o milagre brasileiro, na época não existia corrupção, mas como não existia corrupção? Foram bilhões de dólares que desapareceram, só que ninguém falou. Não tinha liberdade de imprensa, não tinha liberdade de manifestação, não tinha nada, claro. Né? Então, acabou toda essa história. Bom, aqui também, lembrando, né, eu falei para vocês que os autores do golpe foram que efetivamente conduziram tudo isso, né? Mas em alguns momentos eu acho que o judiciário andou de mãos dadas com a ditadura, principalmente pela omissão. Porque quando começou a fazer alguma coisa qualquer, eles tiraram. Não, para lá. Não tem justiça. Aqui o juiz não. Vai lá para a auditoria militar, e acabou o assunto e foi para lá, né? E aí a coisa era diferente, vocês podem imaginar, né? Aqui a Comissão Nacional da Verdade firmou um acordo de cooperação técnica com a Associação dos Juízes para a Democracia, que, aliás, é uma das raras vozes, né, políticas da magistratura que se ouve, são desses componentes da Associação dos Juízes para a Democracia, né, que é um movimento interessante, e claro que essa atuação tem a ideia de efetivar direito à memória e à verdade histórica. O que nós temos que fazer, todos nós temos que fazer, e isso será feito a partir do momento em que os relatórios das comissões estaduais e da Comissão Nacional da Verdade forem divulgados, né, para que todos saibam o que é uma ditadura efetivamente, e dizer e disseminar essa ideia, para que nós não ouçamos mais, né, a nossa empregada dizer, o tempo da ditadura não tinha esse negócio de ônibus, não sei o que tem e tal. Está na hora de parar com isso. Nós temos que parar com essa ideia, para tentar mostrar, e nós vamos mostrar, vai ser mostrado, isso vai ser provado, como foi terrível a ditadura. E é lógico que nós temos que resgatar também o papel do juiz, no sentido da proteção dos direitos do cidadão, da proteção dos direitos humanos. Nós temos que buscar isso aí com o resgate, principalmente considerando hoje a questão prisional, né? Porque não dá para continuar do jeito que está. Nós temos que, o juiz tem que abrir a boca e denunciar isso aí, né? Denunciar o que está acontecendo, reagir contra isso, né? De certa maneira, porque toda essa reação vai implicar o quê? Numa insatisfação da sociedade, e aí a mídia coordenando essa insatisfação vem de pau, desculpe a expressão, mas vem de pau, quer dizer, não tem como escapar, né? Fora a ideia dos conservadorismos, nós vimos ontem um artigo na Zero Hora, né, que é uma demonstração clara, né, de como esse ranço conservador, né, arbitrário, está dentro de nós. Dentro de eu, DataVênia, eu me permito dizer que não está dentro de mim, mas está dentro de muita gente aí que gostaria de ver as coisas piores, né? Um combate mais severo, né? Punição, tortura, quem sabe, né? Tortura, quem sabe. Então, eu digo para vocês, e repito esse compromisso que eu tenho com os meus filhos, estou com uma das minhas filhas aqui, e meus netos, de dizer para eles, revelar para eles, que eu quero que seja revelado para todo o Brasil, do que é efetivamente a ditadura, para que nós não digamos mais, o tempo da ditadura que era bom, e não voltemos a ter uma outra ditadura. Não podemos permitir. Tá?
E aí o papel do juiz, com toda certeza, será muito importante nessa história toda. Muito obrigado pela paciência e atenção de vocês. Aramis, muito obrigado. Genesi, perdão não ter falado em ti antes, mas é tanta gente aqui e é tanto juiz que eu vejo aqui que eu fico feliz. Liege, Jorge, tá? Entre tantos outros. Agora, pessoal, vamos abrir um espaço para perguntas, né? Ou estabelecer um debate. Consignar alguns nomes que eu acho que não foram referidos. Marino Cury, de Caxias do Sul, que também foi perseguido, e 2 oriundos do Ministério Público, Ladislau Runel e Paulo Cláudio Tovo. Tovo, que conhecido pela atuação como promotor e que depois foi bastante perseguido. Cada vez que ele entrava em lista, o comandante do Terceiro Exército mandava para o governador Amaral de Souza e depois para os outros um veto, né? E veto também aconteceu com juízes que faziam concursos, né? Eu sei de um colega, não sei se ele gostaria que eu declinasse o nome, hoje ele é um dos vice-presidentes do tribunal, com isso eu já declinei o nome. E graças ao desembargador Bonorino Butelli, que era o presidente, era a comissão da qual fazia parte o desembargador Silvino Lopes Neto. Foi um ano depois do meu concurso. Eu também tive uns probleminhas, também tive preso 24 horas, tive uns problemas e, graças ao desembargador Bonorino Butelli, ele simplesmente jogou fora o ofício do comandante. Isso mostra como é importante que se tenha um presidente do tribunal mais aberto, né? Se fosse um conservador, né, como nós já tivemos também muitos, quem sabe nós não teríamos entrado na magistratura. Mas eu queria fazer uma pergunta. O Aramis referiu o trabalho da JD, eu sou membro ainda da JD, Associação de Juízes para a Democracia, e lá eles estão fazendo um trabalho da história do judiciário exatamente sobre os juízes que aderiram, os juízes que foram coniventes com a ditadura. E nesse sentido, eu queria perguntar aos dois, talvez mais ao Ivo, por ser mais antigo, como foi a ascensão na carreira desses que apoiaram, e também em relação ao 5º Constitucional, quem eram os que ascendiam, principalmente pela advocacia, se eram vinculados, evidentemente deviam ser vinculados ao governo, né? E quais eram essas personagens. E dentro da carreira, nós sabemos, assim por alto, de ascensões meteóricas, né, na carreira para o cargo de desembargador, principalmente. E por último, queria registrar, fazer uma espécie de homenagem ao desembargador Antônio Vilela Amaral Braga. Eu fui aluno dele, ele foi professor na URGS rapidamente, porque, e me lembro numa das aulas, ele dizia que o telefone dele estava grampeado, né? Já naquela época. Ele dizia, o telefone de todos nós, magistrados, desembargadores, os telefones estão grampeados, né? Então, ele se queixou para os alunos. E também queria fazer uma homenagem ao Sérgio Giscoff Pereira, que eu acho que está aí, que é de uma geração posterior, achei até que ele estaria no painel participando, porque ele, quando fazia parte do grupo do Direito Alternativo, ele foi muito corajoso, sempre como foi, e ele é o intelectual, né? Não sei se ele é marxista, mas se ele tem um preparo intelectual acima da média, né? E ele foi procurado por um diplomata, não vou dizer de que país, mas vocês podem imaginar, esses países que gostam de controlar os e-mails e hoje, né, a correspondência dos outros, e ele respondeu com toda a independência, né, para esse cônsul na época em Porto Alegre. Então, a minha homenagem ao Sérgio, e fica essa pergunta. Olha,
responderia, não sei se de maneira inteiramente satisfatória ou não, dizendo que, para minha e acho que para nossa satisfação, assim como não foram muitos que abriram uma rebelião conhecida, também foram muito poucos os que aderiram explicitamente. A imensa maioria ficou nessa posição que o Aramis falou há pouco, não só por formação própria e profissional, mas também porque, na época, a ideia de um juiz era algo que estava muito distante da política. Ou seja, os juízes tinham escrúpulos seríssimos em relação ao envolvimento com política. E isto vinha de uma noção de independência que era jurídico-individualista, digamos assim, né? Para que eu seja independente, eu preciso me manter equidistante de qualquer tipo de envolvimento com quem quer que seja. Isso valia para política partidária, religião, às vezes até o Rotary Club e Lions Club. Eu conheci muitos juízes que simplesmente recusavam qualquer tipo de participação para preservar a própria independência. Então, aderir assim, explicitamente a um regime militar foram poucos. Houve alguns, mas foram poucos. Em geral, eram pessoas que, por razões suas anteriores, já tinham esse envolvimento, né? Uma coisa que o Aramis mencionou há pouco, que é a censura, nós falamos relativamente pouco sobre isso, é que são certas coisas que são até, de certo modo, perplexas, porque, vejam bem, para os juízes, em geral, a existência da censura trazia até um certo conforto, digamos assim. Eu tinha amigos boêmios, gente de bar, de noite, não faziam política, faziam boemia, mas chegavam de madrugada, bebiam às vezes um pouco demais, e isso para um juiz não era muito recomendável naquela época. Então, a censura fazia com que isso passasse em albis. Ninguém falava nisso, não saía no jornal no dia seguinte, ninguém mencionava, o fulano de tal foi encontrado no boteco da Cidade Baixa, digamos assim, né? Então, esse lado da censura era confortável. Mas havia um outro lado da censura, que era aquele que fazia com que as pessoas não soubessem o que estava acontecendo. Isso realmente, acho que é um dado absolutamente consistente. Mesmo quem quisesse saber, e houve quem quisesse saber, tinha muita dificuldade de saber dessas coisas. Porque as forças da repressão deslocavam as pessoas para distantes destinos, né? Tiravam de Porto Alegre, levavam para São Paulo. Eu me lembro do Afrânio Araújo, que era amigo do meu pai, pai do Carlos Araújo, que ficou anos procurando o filho que estava preso. Anos. 2 ou 3 anos. Até conseguir, por vias de relações de amizade com A, B ou C, descobrir que ele estava preso na Operação Bandeirantes em São Paulo. E isso ele contou para nós do escritório do meu pai, que quando ele conseguiu visitar o filho, ele não identificou o filho. Tal o grau de agressão que o Carlos tinha sofrido, que tinha feito com que ele, inclusive, depois tivesse que fazer a operação plástica de correção, na tortura. Quem sabia disso? Ninguém sabia disso. O pai do Carlos Araújo não sabia disso. Então, é um dado que, não digo que desculpe, mas explica, talvez melhor, por que muita gente não sabia das coisas e, portanto, não revelava uma rebelião que só veio aparecer depois que o regime tenha caído, né, com anistia, com abertura, etc. Veja, se nós estamos tratando de um grupo de pessoas que, em princípio, assim, a grosso modo, também não estava muito vocacionada para esse tipo de busca de informação, então realmente passava... As primeiras críticas de tortura públicas começam a aparecer a partir de 72. Eu me lembro daquelas coisas que se traduziam no ufanismo que o regime militar
adotava no seu discurso público, inclusive com Copa do Mundo, com estas coisas todas que são aproveitadas pelos governos, com o milagre econômico, com as grandes estradas, com a Transamazônica, com o Diaba 4, e aparecia de vez em quando uma noticiazinha, uma vozzinha, mencionando a existência de porões de repressão, de DOI-CODE, essas coisas que hoje em dia, esses aparelhos todos, que hoje em dia ficaram lamentavelmente conhecidos. Mas naquela época não havia essa consciência. Isso pode talvez explicar por que não houve uma reação mais forte, né? Eu não mencionei o Marino Cury, o Ladislau e o Tovo, realmente porque eu não lembrava exatamente do que aconteceu com eles. Mas eu lembro que houve, o Marino especialmente, né, como juiz. E o Ladislau, quem conheceu o Ladislau, ele foi nosso professor de Direito Penal, era um professor brilhante de Direito Penal. A aula de culpabilidade do Ladislau era de aplaudir de pé no fim da exposição. E era um homem interessante, muito inteligente, né? Mas o Ladislau aposentou-se numa circunstância interessante, porque ele assumiu a chefia da Casa Civil do Pedro Simão, em 86, 86, aqui no Estado. E acho que depois disso, vamos ver se me ajude a memória, pelo amor de Deus, depois disso se verificou que a contagem do tempo de aposentadoria dele não estava correta. Lembra disso? E ele teve que retornar para a função para completar o tempo e depois aposentar de novo. Lembra disso? Eu acho que sim. Mas nesse ínter ele foi chefe da Casa Civil do Pedro Simão. O Ladislau era do antigo PTB, assim como o Bonorino Butelli. Saudosíssima memória. O Bonorino foi vereador pelo PTB antes de ser juiz. E tinha, portanto, uma formação. Se vocês me tiverem paciência, eu vou citar um caso apenas de judicial, que acho que ilustra bem isso. O Orlando Burman tinha sido superintendente do antigo Imposto de Vendas e Consignações aqui no Rio Grande do Sul, depois de CMS, e era do PTB. Foi deputado e foi cassado. Nos primeiros movimentos ali de 64, tanto que a cassação dele foi assinada pelo Wildo Meneghetti, que era o governador do Estado naquele momento aqui. E por dessas ironias da vida, o ato institucional que permitia a cassação, ele exigia investigação sumária. A expressão era essa, investigação sumária. E essa investigação sumária supunha uma conclusão publicada no Diário Oficial. As coisas do Brasil jurídico, né? Em pleno regime militar de força, sutilezas jurídicas desse tipo, né? O fato é que ele foi cassado, foi para a rua, ficou anos fora, saiu do Brasil, voltou. Quando dá anistia, ele retorna e, através do doutor Índio Vargas, advogado, propôs uma ação de reintegração no cargo público, alegando nulidade da demissão, porque não tinha sido observada a investigação sumária. E não tinha havido publicação no Diário Oficial do Estado. E a nulidade era manifesta. Ou seja, o Estado contestou e não teve como dizer o contrário. Realmente não houve publicação e realmente não houve nem sumária investigação. O juiz recebe o processo com uma contestação nesses termos e uma preliminar de prescrição, porque já tinham passado bem mais do que 5 anos. Decreta a prescrição. O autor apela, sem nada de mais consistente contra aquela decisão, sobe para o tribunal
relator da apelação, Bonorino Butelli. E o Bonorino faz um raciocínio abrangente, assim, meio circular, e dá provimento à apelação para que se faça uma instrução probatória, para que, entre outras coisas, o juiz, ao julgar depois, decida, inclusive sobre a prescrição. Ou seja, não decidiu nada, mas cassou aquela sentença, mandou prosseguir. O processo baixa para o primeiro grau, um outro juiz manda prazo para fular, para requerer prova. Ninguém requer nada, nem o autor, nem o Estado. E o processo volta concluído para a sentença naquela situação. Como esse juiz tinha um gostinho especial por poder encontrar alguma coisa que, que pudesse fustigar o sistema, foi fazer uma investigação um pouco maior e tal, uma reflexão um pouco maior. Naquela época a gente tirava férias para estudar determinados casos, para ter tempo de estudar determinados casos. E aí se fez um raciocínio assim. Quando ele foi cassado, ele teve os direitos políticos dele suspensos por 10 anos, que era uma punição tradicional. Como era a condição para o exercício da função pública? Estar no gozo dos direitos políticos, tanto que o sujeito tem que apresentar o título eleitoral quitado para exercer a função pública. Enquanto ele estivesse com os direitos políticos suspensos, ele não tinha condição de ação para pleitear a reintegração. E, portanto, não corria, naquele período, a prescrição. E ele foi reintegrado. E depois foi aposentado. E as coisas aconteciam assim. Mas era aquilo que eu falava há pouco, eram meios jurídicos, mas que supunham um certo impulso pessoal para fazer esse tipo de trabalho, porque nem sempre isso, às vezes não era nem possível, né, pelo número de processos que se tinha. Não é nem nada parecido com o que se tem hoje, mas já era bastante. O senhor foi mérito seu? Hein? A sentença não é sua mesmo? A sentença é minha, é. Eram os caminhos que se tinha à disposição. Não sei se respondia. Juca. Boa tarde a todos. Cumprimentos à Júri por essa iniciativa. Nós vivemos um momento muito perigoso, o momento do protagonismo, né? Daqui a pouco a gente começa a lembrar do passado e tenta descobrir assim um ato heróico, né, que nos beneficie. Fazendo uma ligação com o que disse o desembargador Humberto, há cerca de um ano atrás eu resolvi tirar minha ficha no SNI, porque agora está bem mais fácil de tirar, né? E eu fiquei, e até aconselho a todos que tenham alguma desconfiança que tirem, porque realmente é um espetáculo de ver as acusações que faziam conosco, né? E chega a ser até jocoso, jocosas essas acusações. Nessa ocasião, era lá pelos idos, uma anotação minha nos idos de 85, 84, eu tinha feito concurso para a Procuradoria do Estado, e aí apareceu uma lista enorme de advogados, eu era advogado na época, né? E onde estava exatamente, como disse o Humberto, o nosso companheiro de Fini, e depois viemos descobrir também o companheiro Otávio Augusto, né? Então eu que contei para o Difine isso, que ele estava na lista, ele não sabia que tinha ficha lá no SNI. Mas eu queria fazer uma referência. Em 64 eu tive a honra de ser ainda estudante de Direito da Faculdade de Direito de Pelotas. Inclusive, era o contemporâneo, está aqui o meu professor Silvino Lopes Neto, que naquele ano começou a lecionar a filosofia do direito. Era o novo professor de filosofia do direito e, inclusive, como todo professor competente, amigo dos alunos, ele nos reunia, inclusive, no sábado de tarde, na casa dele, para nos dar aulas essas de filosofia do direito, que até nem precisava, porque é uma coisa meio fácil de entender, né? Mas, naquela época, eu era professor em Bagé, né? Era professor de biologia,
e havia sido eleito vereador pelo PTB. Tive a aventura de estrear na tribuna como líder da bancada do PTB no dia 1º de abril de 1964. Portanto, amanhã estou comemorando 50 anos que fiz o meu primeiro discurso como líder em favor do Jean Goulart e tal, aquelas coisas todas, né? E eu, para ir para Pelotas, a licença, né? Aí aprendi a história da licença, da prisão, que exigia um salvo-conduto. Eu tinha que tirar um salvo-conduto, e quando daqui a pouco o ônibus era interrompido por uma guarda, e aí entrava lá um militar com metralhadora e tudo, e passava uma lista ali, né, para ver se o nome da gente estava. Para grande honra minha, estava José Carlos Tia Jorge e logo depois Leonel Brizola, né? Então, eu estava, na realidade, em boa companhia. E lá em Pelotas eu ia, assim, ocasionalmente, porque até a gente não era uma frequência assim, a gente podia. E eu tinha 2 grandes amigos em Pelotas, um ex-juiz, o juiz falecido, que era o João Silveira, e o outro, um advogado brilhante, que é o Carlos Diniz, a quem eu devia, na formatura, eu disse para ele, a metade do meu diploma é de vocês, porque eu chegava lá, eles me davam aula, né? Eu estudava com eles, praticamente. E aconteceu um fato curioso, uma vez eu não pude comparecer a uma verificação, exatamente por causa desse episódio, e não pude sair de Bagé, porque está respondendo 500 processos de subversão lá, e eles foram falar com o doutor Bruno de Mendonça Lima, que era o nosso diretor, disse, olha, o Juca não pode ver a prova aí, porque ele está lá respondendo. O cara me encaixou, me comunicaram também, me colocaram também num inquérito na URGS, lá em Pelotas, onde eu ia eventualmente, quer dizer, eu ia lá só para fazer prova e assistir uma que outra aula. Eu quero fazer um depoimento, o doutor Ugolino Flacker era meu professor, foi professor de Direito Penal. E eu acho que havia um certo cesto dos militares em colocar a turma do judiciário, né? Tanto é que o desembargador Ugolino, ele foi cassado, vamos dizer assim, como professor da URGS, não como juiz, né? Eu acho também, mas de juiz depois, eu acho que foi aposentado, né? Não foi aposentado? Ele foi exonerado e depois foi readmitido e aposentado. Porque eu estava lendo ali aquela observação. E eu quero também, queria fazer também um testemunho, se falou em grandes juízes. Por exemplo, nós respondemos um IPM, foi para o fórum, né, era da Justiça Estadual, a competência, a Lei de Segurança Nacional era a competência da Justiça Estadual. E aí, esse nosso IPM teve a denúncia, todos os promotores se deram por suspeito, porque já tinha vários advogados também, entre os 44 subversivos de Bagé, tinha vários advogados, e aí os promotores se deram por suspeitos, pedidos e tal, muitos juízes também, né? Então, não me lembro qual é o juiz mas caiu, foi distribuído o inquérito para o grande juiz, ao qual eu presto homenagem à sua memória, que é o doutor Celso Geiger. E o doutor Celso Geiger, então, rejeitou a denúncia através de uma peça histórica, monumental, examinando todos os problemas de legalidade. E nós ficamos absolutamente tranquilos, porque ia vir para o tribunal, e o tribunal, na época, estava mantendo essas decisões, né? Quando veio o ato número 5, nos transferiram para as auditorias. Aí nós fomos para a auditoria de Bagé, todo mundo se deu por impedido, e nós acabamos sendo julgados 6 anos depois, na auditoria de Santa Maria, onde fomos aí, obviamente, todos absolvidos, os 44. Tinha um lá em Bagé que dizia assim, olha, falavam muito lá das falcatruas financeiras que ele fazia, ele dizia, olha, eu não estou ali por corrupto, eu estou por subversivo, né? Na realidade, eu fui talvez o único corrupto que tinha naquela lista de subversivos. Então foi um momento difícil, eu não fui torturado, fui preso na Câmara de Vereadores, numa prisão assim, folclórica. Hoje eu debito até um aspecto meio de comédia, né?
Agora, a pressão psicológica, sim, houve grandes pressões psicológicas. Eu estava dando aula, por exemplo, no colégio, batiam na porta, eu saía no meio de uma patrulha, ia depor no quartel-general, me deixavam algumas horas lá esperando, e no final, disse, olha, está transferido para amanhã. Então, ficava aquela história transferindo, e a gente ficava sempre naquele temor. Eu havia recém-noivado, e eu estava com medo de casar, porque somando as minhas penas pela Lei da Segurança Nacional, dava uns 30 anos de cadeia. Então, eu não queria assumir um compromisso, não sei como é que eu ia cumprir lá com a minha noiva, né? E outro fato que eu desejo ressaltar é os absurdos. Assim, eu fui acusado de fazer um discurso em favor do presidente deposto Jean Goulart. Fui acusado de ir a uma reunião de ferroviários e tal. Eu ia como líder da bancada, naturalmente. Mas a pior coisa, claro que tortura eu não conheço, mas a pior coisa que existe nesses episódios é a delação. É a delação. Hoje, lendo as fichas e lendo os processos, depoimentos que faziam, a gente se sente realmente envergonhado de determinadas pessoas. A adulação que faziam os militares para aparecer. Eu estava dando aula no colégio, às vezes, e tinha mania de modernoso, ficava conversando com os alunos no pátio, assim, pobre dos alunos, e em seguida a polícia botava todos eles em ficha. Em 74, eu fiz a minha primeira viagem à Europa e tinha que tirar uma licença para viajar. E é aquele tempo que carimbavam ainda o passaporte, não vale para Cuba, né? Não vale para Cuba. E eu vim na polícia para tirar uma licença, para poder viajar, tirar meu passaporte. E aí o delegado, um delegado amigo meu intermediou para que o cara me atendesse em seguida, que eu tinha que viajar, e caiu para um delegado que até era preparador físico do Internacional, o delegado Salomão, me lembro sobre o sobrenome dele, não sei quem é Salomão. E aí eles mandaram trazer minha ficha. E quando eu trouxe minha ficha, assim, um troço lá, víamos várias páginas, e o cara começou a ler aquilo e começou a dar risada, sabe? Como o cara olhava assim, e o carimbou meu passaporte, me correu de lá, sabe? Então, esses ridículos, essas coisas, vale a pena ver as fichas, mais uma vez, para a gente ver as barbaridades que diziam, a fiscalização que faziam, né? Pessoas espiãs que se intrometiam em várias reuniões, não havia reunião que não se intrometesse alguém, de modo que a gente não podia confiar, né? Tu entrava no café assim, daqui a pouco todo mundo se afastava de ti. Tá? Também esse é outro aspecto que a gente passou a sofrer. Então, mais uma vez, esse é o depoimento que eu queria prestar, e especialmente uma homenagem ao doutor Ugolino, que foi meu professor, e especialmente ao Celso Geiger, depois sucedido lá em Bagé por outro juiz que também tomou atitudes muito, muito drásticas, que foi muito independente, foi o doutor Mário Rocha Lopes. Eu queria fazer duas perguntas bem objetivas. Tá? Assim, isso. A primeira é a seguinte, vocês estão dizendo todo o tempo que hoje está diferente, que os juízes hoje acham, sabem que existe tortura. Eu estou colocando que talvez não, tá? Talvez não saibam. Por exemplo, a Lei 10.559, tá, que você deve conhecer bastante bem, certo? Uma pessoa beneficiada com uma prestação mensal da Lei 10.559, que entra num processo para ter uma indenização por tortura, tá? No TRF4 é negado. Tá? Isso daí é uma primeira pergunta. É negado por quê? Porque eu não acredito que existiu tortura? Tá? Pergunta número 2. O que a Comissão da Verdade está fazendo em relação ao recurso extraordinário 53.710, que o Toffoli, o ministro Toffoli, está sentado em cima desde novembro de 2012. Esse recurso, para quem não conhece, é para quem entrou
na comissão de anistia e teve a sua prestação mensal aprovada, tá? É como se fosse uma ação trabalhista. Os 5 anos para trás, tu recebe, só que ninguém recebeu. Tá? E aí as pessoas fizeram mandado de segurança, foi lá para a STF, e o senhor Toffoli sentou-se em cima, e eu não vejo ninguém falar nada, porque não adianta comissões da verdade. O passado não vai resolver, o passado já foi, né? O passado é perfeito, certo? O que pode interessar hoje é que todas essas ações que a Comissão de Anistia disse que ia fazer, ela não chegou a conclusão nenhuma. E aqui eu vou dizer uma coisa, eu, como anistiada, tá, me vem o Estado pedir desculpas numa sessão de anistia em Pelotas, é impagável, impagável. O Estado não pode pedir desculpas. Aliás, pode pedir para quem aceitar, mas é indesculpável isso aí. Sabe? A tortura é indesculpável. Aí vem o Estado, em nome da Comissão de Anistia, tá, desculpa, é ridículo. Tá? Eu só queria colocar eu queria que me respondesse essas 2 questões. O que a Comissão da Verdade faz em relação ao recurso extraordinário 53.710, tá? E outra pergunta, que eu não sei se é, por que o TRF4 acha que não existiu tortura? Porque ele se nega, tá? Ou fica empurrando para todas as possíveis instâncias, dizendo que o argumento é o seguinte, que a Lei 559 seria apenas para indenização patrimonial e moral, tá? Quando que aquilo ali é patrimonial desde o começo até o final. Então, 2 questões. Aramis. Bom, em relação à Comissão da Verdade e o Poder Judiciário, a relação com o Poder Judiciário, a Comissão da Verdade não pode fazer nada, absolutamente nada. Aquilo que a senhora tentou minimizar, dizendo que buscar o passado não é importante sim. Não. Em termos pessoais, é perfeito. Oi? Está feito. Ninguém pode voltar. Sim, mas esse está feito tem que ser revelado para que não aconteça de novo, é simples. Né? Essa é a ideia da comissão. Bom. Não, são 2 instâncias distintas. Uma é que eu acho que tem que ser revelado, tem que ser denunciado. Esse é o papel da Comissão da Verdade. Tá? Agora, esse é o papel da Comissão da Verdade. Tá? E daí? Para quem passou? E daí? Para quem passou? E daí eu acho que o grande objetivo da Comissão da Verdade é exatamente para que isso não se repita. É simples. Porque nós não podemos passar de novo pelo que já aconteceu. Essa é a grande verdade. Só que esse já aconteceu, pouca gente sabe. Então está na hora do país saber, da sociedade saber. Simples. A pergunta que eu te coloquei. Oi? A pergunta que eu te coloquei. Não, tu disse o que a Comissão da Verdade pode fazer em relação ao acórdão, ao recurso número, não sei qual. Mas porque não é uma forma de pressão? Não. Tudo é uma forma de pressão. Mas não é o papel da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade não tem qualquer tipo de jurisdição, não exerce jurisdição. O papel da Comissão da Verdade é muito simples. Principalmente a Comissão Estadual da Verdade, que é apoiar a Comissão Nacional da Verdade. Né? Mas a questão é revelar para que não se repita. Ponto. Esse é o grande objetivo nosso. Apenas esse. Apenas. Bom, então, em relação ao Supremo... Fiz uma denúncia. Oi? Fiz uma Eles denúncia. não querem dizer que eles não são corregedores do Supremo. Não, tá, mas eu já fiz uma denúncia. São corregedores, não entendo, mas é isso. Pela denúncia que eu fiz. Não tem poder de corregedoria sobre o Supremo Tribunal Federal. Agora, em questão, a outra pergunta, por que o TRF4 acha que não teve tortura? Bom, eu também confesso que eu não conheço essa afirmação assim tão taxativa, né, como se envolvesse todos os processos lá do TRF4. Não me parece que seja assim. Agora, claro, nós entrarmos na questão jurisdicional é muito complicado. É a questão de prova, a questão de demonstração. Eu não acho que seja assim, ideologicamente uma postura do TRF4. Não há tortura. Não pode ser. Eu denuncio. Tá bom. Boa tarde, parabéns aí a Júris por esse evento. Acho que precisamos cada vez mais debater, fazendo minhas as palavras do Dr. Aramis. É fundamental a gente conhecer esse passado
é justamente por trabalho das comissões e dos comitês, né, populares que auxiliam as comissões, que nós estamos resgatando algo que estava indo ainda na penumbra, né, e é fundamental para que a democracia se consolide nesse país. E o doutor Aramis colocou uma coisa que é fundamental, a questão da tortura, que é um tema relativamente ao qual eu trabalho, e eu queria, então, apontar duas questões envolvendo o assunto que envolve memória e verdade e tortura. A tortura não tem limites, né? Eu tenho um grande amigo, na época do golpe, era do Sindicato Jornalista de São Paulo. Ele, quando soube que ia ser preso, teve que fugir, deixando a esposa e o filho de 3 anos na época. O Doicode, que entra na casa dele, tentando prendê-lo, não encontrou, prende a esposa dele junto com o filho e tortura essa criança com 3 anos com choque elétrico na frente da mãe. Quer dizer, não existe limites, né, quando se trata de tortura. Então, como muito bem coloca o doutor Aramis, é fundamental a gente conhecer o que é uma ditadura, né, e os inexistentes limites a que se pode chegar. E, nesse sentido, eu, enquanto integrante do Comitê Estadual contra a Tortura, acompanhei diversas situações, eu fiz 4 relatórios, e, dentre outras preocupações que nós temos, é verificarmos os baixíssimos índices de condenação dos nossos tribunais por crime de tortura, especialmente quando envolve agente público. Nós encontramos jurisprudência interessante, encontramos jurisprudência de condenação de tortura nas relações privadas, mas muito pouca jurisprudência envolvendo servidores públicos, considerando que a nossa lei é mais ampla que a própria Convenção Internacional, uma vez que o fato de ser servidor, no nosso caso, ele é causa de aumento de pena, enquanto que pela Convenção é condição para que seja considerado como tal. E pelo princípio da lei mais benigna se aplica, evidentemente, né, se afasta a Convenção e se aplica a nossa lei. Entretanto, apesar dessa lei, nós temos baixíssimos índices de condenação. E que envolve não só a tortura, mas a própria violência institucional. E isso é algo que está muito na pauta de hoje, porque a tortura, e muito do que nos chega no Comitê Estadual contra a Tortura, é ainda muito presente. Assim como a violência institucional, naquilo que não chega a caracterizar a tortura, mas entra no campo dos tratamentos desumanos, cruéis, degradantes. Então, a primeira questão é o que se passa, né? Qual é a leitura que os nossos expositores fazem desses baixos índices de condenação com relação à tortura? E outra questão é com relação à questão da memória e verdade. Nós temos, foi uma conquista, né, a Comissão Nacional e as Comissões Estaduais de Memória e Verdade, mas sabemos o quanto é capenga a nossa justiça de transição, porque nós não temos exatamente o elemento justiça. O Brasil está isolado dentro do contexto da América Latina, em função, né, me permitam dizer, da desgraçada decisão do STF, né, com relação à lei da anistia. Entretanto, superveniente à decisão do STF, nós tivemos, então, a decisão da Corte Interamericana, no caso Araguaia, que problematiza isso, né? Então, eu pergunto como é que a Comissão da Justiça, como é que os expositores refletem, ou estão refletindo com relação a esse aspecto, justiça de transição no Brasil e a importância desse elemento justiça, de levar essas pessoas que estão hoje falando com a maior tranquilidade do mundo, o que fizeram, como o doutor Aramis citou, né, que está saindo agora nas reportagens, inclusive com discursos que estão lá, com a maior tranquilidade, justificando essas práticas, sob o ponto de vista ainda profundamente ideológico, né, de que libertaram ou livraram o país, né, do comunismo, né, e isso refletindo profundamente até hoje as relações autoritárias, né, que permeiam nosso país. Então, são essas duas questões que eu faria, né, os índices, né, e as dificuldades de se implementar as decisões, né, a situação das decisões dos nossos tribunais, inclusive do nosso Tribunal de Justiça com relação a crime de tortura, e o problema da justiça de transição. Só para esclarecer, né? O judiciário recebe menos processos envolvendo tortura do que se sabe que existe de tortura, né? Por uma razão muito simples. Quem é que produz a prova, né? E quem é o torturador? Né? Você está falando em agente público, nós temos uma ideia exata de quem é. Que é o mesmo que produzia prova para encaminhar para o Poder Judiciário, passar pelo Ministério Público, né? Para chegar até os juízes, né? Então, já começa aí a grande dificuldade, que já há um desfalque, né, do número de processos que deveria chegar ao Poder Judiciário. Então, tu pode saber muito mais, porque tu faz parte do comitê, né? Nós fazemos parte da Comissão da Verdade, só que a nossa história já é mais antiga, né? Mas nós sabemos
Agora, o Poder Judiciário soube disso. Eu, no tempo que eu era juiz, desembargador no caso, eu julguei pouquíssimos casos envolvendo tortura. Pouquíssimos casos. Porque a fonte informativa é a própria fonte produtora da tortura. Né? Então, não tem como... lá, raramente se instaura um inquérito envolvendo tortura. Por isso que entra exatamente a questão dos particulares, né? Da tortura do cidadão comum e não do agente público. Né? Porque aí fica fácil investigar, produz prova e manda para o judiciário. Aí o judiciário julga, condena, absolve, enfim. E fica sabendo muito pouco daqueles, né? Sabendo que eu digo assim, em termos de informação jurisdicional, ele poder exercitar. Eu acho que passa por aí essa situação das poucas condenações envolvendo tortura. E mesmo que a prova também é complicada, né? Porque, então, tem mais isso, né? Tem uma série de coisas. Nós sabemos, eu tive casos, por exemplo, de uma mulher que foi estuprada dentro da delegacia, enquanto o marido era coagido a buscar um talão de cheque para dar para os agentes, né? São coisas assim que acontecem, mas aí tinha uma prova, né, concreta para promover a condenação. Senão, é esse o detalhe. Chegam poucos processos envolvendo tortura no Poder Judiciário do agente público. Vamos ver se eu consigo responder satisfatoriamente. O Supremo Tribunal Federal tem essa decisão, efetivamente, que é criticada por muita gente, que é aplaudida por outras pessoas, Da lei da anistia. mas sobre a anistia. E que, como toda e qualquer decisão judicial, e especialmente desse nível, né, ela está realmente sujeita à crítica. Agora, do ponto de vista institucional, a última palavra é dele. Então, não há o que se possa fazer, a não ser que ele próprio, o Supremo Tribunal Federal, numa outra decisão, modifique essa conclusão. Por enquanto, o que está prevalecendo é isso. Eu queria, com licença, eu vou agradecer a participação do Aramis, que tem compromisso agora, tem um médico para ir e não pode se atrasar mais, né? Marcada há 6 meses atrás, não posso perder. Não, Aramis, muito obrigado pela tua participação, acho que foi muito importante nesse debate aqui. Né? Salva de palmas aqui. Desculpa, Ivo, pode terminar. Não, acho que... Então, a Vera, né? Gostaria de parabenizar a mesa, o nosso presidente da JURIS, pela importância do tema levantado e também aos colegas, o querido Ivo Gabriel, e pelo relato, e também a Aramis. Bom, eu fui funcionária da Justiça Federal durante 12 anos, até 82. Enquanto estudava de 69 a 73, eu assessorei um juiz federal na 5ª Vara Federal, Mário Mesquita Magalhães, e ele recebeu, coisa horrível, porque eu não dormi várias noites, eu fazia os relatórios para ele, proposta de sentença, enfim, das ações cíveis. Foi um grande aprendizado. Aquela situação do sargento Manuel Raimundo Soares, que foram dar um caldo nele no Guaíba, e depois perderam, porque estava todo torturado, todo arrebentado. Só das fotos eu não consegui dormir. Eu acho que esse evento é importante para a gente nunca esquecer o que significa a tortura, nem as consequências para todos os envolvidos na época e tudo. E aí os generais começaram a telefonar para o Mário Mesquita para pressioná-lo com relação a esse processo. Mas ele era chamado louco, porque ele tinha os impulsos e falava o que ele bem queria. Ele foi nomeado pela Revolução. Depois faleceu com um infarto no Rio de Janeiro. E ele era bastante passional, mandava longe os militares. Eu queria saber se não iam se meter nem nada, mas é que muitos deles citados no processo já eram generais. Então, quer dizer, houve muita pressão, sim, sobre o judiciário nessa época, né? E ele tirou, no caso, tirou de letra. Mas eu me lembro que eu não conseguia dormir pelas fotos com relação à tortura realizada nesse sargento Manuel Raimundo Soares. Foi só isso. Pessoal, agradeço muito a participação de todos. Gostaria que a gente pudesse fazer mais perguntas, mas todos temos outros compromissos que seguem ainda. Agradecer especialmente ao Departamento de Comunicação Social, na pessoa da nossa diretora Ruth, ao Departamento de Direitos Humanos, na pessoa do nosso diretor Francisco Conte, Mauro Borba, que estava até aqui, que foram responsáveis pela organização, pela ideia de se trazer isso à discussão. E vou aproveitar para anunciar uma coisa que o Francisco Conte anunciou no nosso seminário administrativo de sexta-feira, que isso na realidade, é o início de um projeto, onde a gente vai começar, uma vez por mês, 45 dias, trazer temas de discussão de interesse dos direitos humanos no âmbito da Associação da JURIS.
e esperamos que esse aqui seja o nosso palco e que se repita e serão sempre todos avisados. Ivo Gabriel, muito obrigado pela participação e a todos os colegas, cumprimentos por terem vindo, porque discutir o passado é para não repeti-lo no futuro. Isso é muito importante e a presença, volto a dizer, de estudantes, pessoas jovens que não viveram isso e de magistrados que vivenciaram o que aconteceu e magistrados que não vivenciaram é importante, que demonstra que estamos todos querendo fazer uma reflexão e que o judiciário possa exercer um papel realmente de centralidade e de presença no Estado Democrático de Direito. Muito obrigado.